próximas semanas nós vamos estar falando sobre isso. O que essa igreja de Atos fez que impactou todo mundo da sua época e continua impactando através da sua mensagem, através dos seus mensageiros, as pessoas até o dia de hoje. O que ela teve, qual a experiência e a verdade que ela viveu ao ponto dela carregar um legado, passar por perseguição. Nós vamos compartilhar um pouco nas próximas semanas sobre quais foram os níveis altos de perseguição, não apenas aquela igreja das primeiras décadas, mas as próximas décadas que vieram a partir dali, os próximos séculos. A igreja decidiu ser mártir para que a palavra chegasse até em nossas mãos, para que o reino de Deus pudesse nos alcançar também. Que igreja foi essa? Quem viveu isso? E nós vamos entrar nessa jornada. Eu quero, juntamente com você, querida Vida Plena, entrar em grandes desafios para a próxima estação nossa. Nós cremos que Deus vai nos entregar um movimento de almas, de crescimento, de multiplicação nos próximos anos dessa igreja. E eu sei que vai ser pequeno o templo que nós estamos construindo aqui em cima. Eu sei que nós queremos construir muito mais igrejas, porque o reino de Deus vai avançar. As portas do inferno não poderão deter o reino de Deus. E Deus precisa de pessoas que carreguem uma mensagem, que carreguem uma verdade. Pessoas que Jesus transformou e está transformando a sua vida. Você pode dizer: eu sou uma dessas pessoas. Você pode levantar suas mãos, fazer assim comigo: eu sou uma dessas pessoas. Diga: a verdade me alcançou, Jesus me alcançou, amém? Então eu quero encorajar você, nesses próximos 15 dias, a ler o livro de Atos. E se você quiser realmente ler o livro de Atos, você vai precisar começar a ler o livro de Lucas, porque na verdade, eles separaram em dois, mas é apenas uma narrativa. A mesma pessoa que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Você vai encontrar no Velho Testamento muitos livros históricos. Eu vou dar um panorama geral sobre o livro de Atos dos Apóstolos para vocês hoje, até porque o meu maior desejo é que você tenha uma experiência ao ler o livro de Atos na sua casa. Mas ele é uma continuidade do Evangelho de Lucas, porque Lucas, ao escrever o Evangelho, o Evangelho foi fruto de muito processo de pesquisa, de muito processo de ir e avaliar, ouvir pessoas, andar por onde Jesus andou. Lucas era um médico muito bem educado na língua grega. Os estudiosos dizem que ao ler tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, se impressionam com a forma com que Lucas escreve de uma forma tão erudita os dois livros. É realmente consenso que um é sequência do outro. Por isso que alguns ainda dizem o livro de Lucas / Atos, porque é uma continuidade de um para o outro. Queridos, quando você ler o livro de Atos, você vai encontrar ali muitas verdades, mas a ênfase do livro de Atos está em duas palavras: oração e uma mensagem. Ao ler o livro de Atos, você vai encontrar o tempo todo a igreja orando e a igreja carregando uma mensagem. A igreja que ora vai carregar uma mensagem. A igreja que ama Deus vai carregar uma mensagem. A igreja que é sensível à voz de Deus não vai reter uma mensagem. A igreja que tem a compaixão de Deus em sua vida, ela vai ser uma igreja mensageira. Ela vai ser uma igreja que vai levar aquilo que Deus está começando a fazer na sua história. Por isso há um engano, e ao olhar para o livro de Atos, esse engano é quebrado. Há um engano de que para você
carregar uma mensagem e ser um mensageiro, você precisa ter um grande conhecimento da palavra de Deus. Quando, na verdade, as pessoas que carregaram a mensagem, que impactou toda uma sociedade, toda uma cultura, e se deu dos próximos anos da igreja primitiva, e essa mensagem se espalhou, o que acontece é que eram homens e mulheres que conheciam a Jesus, e eles carregavam essa mensagem. Mas para falar um pouco sobre o livro de Atos, o livro de Atos começa com Lucas falando para quem ele envia essa mensagem, para um homem chamado Teófilo. Teófilo, a palavra Theo, Deus, Filos, amigo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. Lucas está escrevendo provavelmente a esse homem, porque ele chama de excelentíssimo, a um grande, ou a um homem que tinha uma postura alta no governo romano, no Império Romano. E Atos capítulo 1, versículo 1 até o 4, vamos ler, vamos acompanhar lá. Em meu livro anterior, ele está falando do evangelho que ele escreve, nós demos o nome de Evangelho de Lucas, mas ele está escrevendo a Teófilo, toda a narrativa a vida de Jesus. Ele conversou com Maria, ele conversou com os apóstolos, ele teve contato com eles, e como um bom historiador, ele busca informações que você não encontra nos outros 3 evangelhos. É por isso, queridos, quando você olhar para o cristianismo, saiba de uma coisa: o cristianismo não é um movimento emocional, não é um movimento apenas de experiência. O cristianismo é um movimento que tem história, que tem feitos históricos, que tem base na história, que tem confirmações com as coisas que se diz ali, tanto no livro de Atos quanto no livro de Lucas, acontecimentos que são comprovados pela história. E ele diz: em meu livro anterior, Teófilo, a quem ele está escrevendo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo depois da ressurreição. Porque quem combate o cristianismo sempre está dizendo o quê? Eles esconderam o corpo de Cristo para fazer disso que a ressurreição aconteceu. Mas Jesus ressurreto, ele volta, se demonstra, anda aqui nessa terra, e o Lucas, fazendo uma avaliação histórica, mas ele diz: apresentou-se, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês, a promessa do Espírito Santo, que viria sobre todos eles. Quando o apóstolo Paulo se converte e Lucas começa a andar com o apóstolo Paulo, você encontra, a partir da conversão do apóstolo Paulo, Lucas dando mais detalhes no livro de Atos sobre o ministério do apóstolo Paulo do que propriamente sobre os outros apóstolos. Ele começa narrando os acontecimentos, porque ele ouviu, ele não estava presente, mas ele ouviu, e ele encontrou pessoas que mostraram e deram provas indiscutíveis de que Jesus estava vivo. Eles experimentaram isso, e Lucas escreve o evangelho de Lucas de uma forma tão intensa. As coisas que você lê no evangelho de Lucas, a respeito de Maria, a respeito dos discípulos, é porque ele ouviu isso dos próprios discípulos, da própria mãe de Jesus, dos próprios irmãos de Jesus. O livro de Atos demonstra o quanto o irmão de Jesus se converte e passa a liderar a igreja durante todo o livro de Atos. Há um engano quem acha que Maria foi uma eterna virgem, porque na verdade ela teve um nascimento virginal do seu primogênito, mas depois Maria teve outros
filhos, você encontra isso, tanto no livro de Lucas, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no livro de Atos. Queridos, nós ao olharmos para o livro de Atos, nós vemos Lucas escrevendo para Teófilo, e ele abrange um período dos eventos desde 30 depois de Cristo, que é o período onde, na verdade, Jesus ainda está exercendo o seu ministério, Jesus ainda está entregando e falando coisas, até o ano de 61 mais ou menos depois de Cristo. Por que a gente encontra esse período? Por que é importante você entender isso? Pastor, você vai me dar uma aula de história? Eu vou te dar um contexto histórico para você entender nessa série aonde eu quero chegar, porque a história continua. E quem não sabe história está fadado a não escrever uma nova história. Se você não sabe a história, há uma geração que não gosta de sentar à mesa e ouvir a história dos seus pais. Nós somos de uma geração que nós ficávamos ouvindo os nossos pais contando as mesmas histórias da cobra que picou, do mato que eles entraram, não é assim, gente? E às vezes quando você quer que os seus filhos ouçam a mesma história, porque você quer que um legado permaneça, eles parecem que não estão nem aí, mas eu te garanto uma coisa, a adolescência passa e um dia eles se tornam adultos, eles vão parar, vão tomar um café à mesa e eles vão ouvir as histórias, tenha paciência, um dia isso há de acontecer em nome de Jesus. Porque eu e você crescemos, sim ou não? E talvez a gente era pior do que os nossos filhos. E quando a gente não tem uma história, e o cristianismo tem a ver com uma história, Lucas, o médico, ele abrange esse período, do período de 30 depois de Cristo até o período de 60, 61, ali depois de Cristo. Atos dos Apóstolos está abrangendo esses eventos. Lucas não era uma testemunha ocular até o capítulo 15 de Atos. O que ele escreve até o capítulo 15 é o que ele ouve, é o que ele pesquisou, mas a partir do capítulo 15, ele começa a andar com o apóstolo Paulo. Então ele começa a escrever, você percebe que a narrativa de Atos começa a mudar, ele começa a dizer, nós estávamos, nós fomos, nós vivemos isso. Então ele se coloca em cena, porque até então, ele apenas escreveu do que ele tinha ouvido, o que ele tinha pesquisado, o que ele tinha comprovado, mas a partir do capítulo 15, ele começa a estar em cena. Queridos, existem momentos na nossa vida que nós ouvimos falar, vocês ouviram falar da história dessa igreja, vocês ouviram falar de coisas que nós vivemos, vocês ouviram falar de como essa igreja se tornou isso que ela é hoje, mas agora você passa a dizer, nós estamos fazendo. A partir desse momento você está dizendo, nós estamos criando algo, nós estamos construindo algo, nós estamos realizando algo, e o que eu quero é que minha e sua família possa entrar em algum capítulo dessa história e possa dizer, nós estamos construindo algo, nós estamos vivendo algo na presença de Deus. Meus pais experimentaram, mas a verdade é que Cristo agora é o meu Deus, então eu passo a andar com Ele, e eles começarão a contar as suas próprias experiências. Hoje talvez seus filhos são pequenos, talvez eles ainda nem vieram a ser ainda, você nem se casou, mas eu quero dizer, em um momento, a sua família, a sua história vai ser como Lucas, vai chegar e vai dizer, antes era apenas o que eu ouvia falar, mas agora eu participo disso, eu vivo isso. Queridos, o meu maior desejo é que o legado do Evangelho em 2050 seja carregado pela nossa geração. 2080, se Jesus não voltar à terra, que seja carregado pela nossa geração. E é por isso que você vai encontrar no livro de Atos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Capítulos. Lucas, ele começa então a escrever a Teófilo, e ele começa a contar para Teófilo, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos
experimentando é algo tão sobrenatural, porque a partir do capítulo 15 ele é testemunha ocular. Atos dos Apóstolos demonstra uma igreja que cresce de 120, ela era 120 esperando a promessa que nós lemos agora em Atos, a promessa de Deus. A promessa que o Espírito Santo viria, a promessa que Jesus iria, mas não deixaria órfão, enviaria o Espírito Santo, e nós encontramos então esse grande evento acontecendo, esse movimento poderoso acontecendo, do poder do Espírito Santo descendo, línguas de fogo, pessoas sendo tocadas, pessoas de outras nações vendo aquele movimento do Espírito Santo, e elas ouvindo a mensagem do Evangelho na sua própria língua, de pessoas que sequer falavam a língua daquelas nações, porque era uma obra do Espírito Santo. Queridos, e naquele momento, a igreja foi tão empoderada pelo Espírito Santo, tão capacitada pelo Espírito Santo, que eles passam de 120 para 3.000 pessoas. E aqueles novos convertidos, aquelas pessoas que por algum momento chegaram, não sei se você, quando você veio pela primeira vez nesse lugar, você pisou aqui e você disse, puxa, tem algo diferente, eu fui tocado, Deus me tocou, eu encontrei a salvação não por conta desse lugar, mas por conta do Espírito Santo, porque não tem a ver com Jerusalém, não tem a ver com a vida plena, não tem a ver com a assembleia, não tem a ver com a presbiteriana, não tem a ver com nada, tem a ver com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não toca, nós podemos fazer música, nós podemos ter bons pregadores, nós podemos fazer muita coisa, mas quem toca você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tira lágrimas do seu rosto, é o Espírito Santo que enquanto você está chorando, usa um cantor profético para dizer, ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. É o Espírito Santo que quando você está precisando de uma palavra, é Ele que te toca, é Ele que restaura a sua vida, é o poder do Espírito Santo. E quando uma igreja está sob o poder do Espírito Santo, ela vai crescer. Ela cresce de 120 para 3.000, ela cresce de 3.000 para 5.000, ela cresce de 5.000 para alcançar as missões de toda Judéia, Samaria, e então ela vai para o Império Romano, de uma forma milagrosa, a mensagem do homem pregado na cruz, de uma forma tão surpreendente, aquele homem pregado na cruz, ressurreto, leva a mensagem para 120, a mensagem é espalhada para 3.000, mensageiros são enviados e 5.000 são tocados. Depois desses 5.000, eles dizem, está muito bom aqui, gente, como está especial, Deus está fazendo, é gostoso a gente estar nesse movimento. Era uma igreja que se reunia no templo, era uma igreja que tinha cultos vivos, era uma igreja que manifestava de uma forma tão poderosa. Eles se reuniam nas casas. Por isso que a igreja de Atos não é uma igreja que só vai para o culto. A igreja de Atos é uma igreja que abre a sua casa, é uma igreja que recebe gente em sua casa. A igreja de Cristo é uma igreja que a sua casa foi Deus que deu. Ele abre a sua casa para que outras pessoas possam receber a mensagem que mudou a sua vida. A Bíblia diz em Atos que eles se reuniam no templo e nas casas. Queridos, essa igreja voava tão alto. Essa igreja era como uma águia que tão alto subia aos céus. Uma das suas asas era quando eles se encontravam no culto, no templo, e eles adoravam, e a manifestação de Deus vinha, e essa era uma águia que estava pronta para voar. Por quê? Porque a sua outra asa, ela cuidava dos seus irmãos na casa. Elas não apenas celebravam no culto, elas unidamente, de uma forma tão profunda, eles cuidavam uns dos outros na casa, e essa águia, essa igreja começou a voar. As manifestações eram poderosas. Era tão lindo o que estava acontecendo nessa igreja, do ano 33 até o ano 60, que é onde Lucas escreve para nós no livro de Atos, porque eles carregaram uma mensagem, porque pessoas simples foram mensageiros. Se você olha para o livro de Atos, irmãos,
você não encontra eruditos, pessoas que têm um grande conhecimento carregando a mensagem. O que você encontra é gente que foi tocada pelo Espírito Santo e que decidiu falar e carregar a mensagem que o Espírito Santo tinha colocado no seu coração. Eles não sabiam como se portar, eles não sabiam como viver aquilo. Jesus não estava mais entre eles, eles tinham a presença do Espírito Santo, e alguns que viveram ali com Jesus, no máximo uns 120. E essa igreja decidiu carregar essa mensagem. Queridos, uma mensagem foi colocada no seu coração, uma mensagem, a mensagem do reino, a mensagem da salvação, a mensagem que te transformou, a mensagem da esperança, a mensagem que vai fazer você continuar do capítulo 15, ser testemunha da história como foi Lucas, uma mensagem que não é o quanto você sabe, uma mensagem que não é o quanto você conhece da Bíblia, mas uma mensagem transformadora que mudou a história da igreja. E quando eles começaram a achar maravilhoso o seu momento de reunião, os seus cultos, quando eles começaram a gostar tanto do seu culto no domingo, veio sobre eles uma grande perseguição, porque eles amaram mais a experiência maravilhosa da adoração, de reunir-se no culto, das luzes, do que de carregar a mensagem para aqueles que precisavam se salvar. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja que vai fazer a história continuar. Nós vamos ter sim as melhores luzes, nós vamos ter sim o melhor som, nós vamos ter sim as melhores cadeiras, porque nós estamos nesse século, e essa década requer isso. Mas isso não vai ser aonde o nosso coração vai estar posicionado. O nosso coração precisa estar posicionado em vir aqui, amar o que Deus está fazendo aqui, ser agradecido pelo que Deus está nos dando, mas sairmos daqui com uma mensagem que vai tocar aqueles que estão sofrendo e se perdendo lá fora. Porque senão, tudo que nós seremos é uma religião. Quando isso daqui for mais importante do que estender a mão ao próximo, do que pregar a mensagem, do que falar do Evangelho, queridos, o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo soprou uma perseguição para essa igreja, porque eles começaram a amar mais o lugar da experiência, da adoração, do que do Evangelho fora das quatro paredes. Sabe o que significa a palavra igreja? Do original eclésia, os chamados para fora, não é os chamados para dentro. Amamos nossos cultos, amamos, espero que vocês amem o seu pastor, quer dizer, amamos o nosso pastor, mas o que de fato nós fazemos aqui é apenas pegar o fogo e queimar lá fora. É só pegar o fogo para queimar lá fora. Isso é ser igreja. É ser igreja e queimar lá fora, quando você está com uma doença, quando você está passando por um problema, quando você está com o casamento todo bagunçado, quando você está em uma situação onde estresse e todo tipo de ataque vem na sua mente e nas suas emoções, mas ainda assim você tem o Espírito Santo que traz esperança acima do problema. Ainda assim você tem a salvação que determinou que esse mundo é passageiro, você é eterno. E um dia Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você não vai mais chorar, você não vai viver mais com doença. Por quê? Porque esse mundo é passageiro. Então você é um carregador, ou aquele que carrega a mensagem para fora
das quatro paredes da igreja. Queridos, essa é a verdade. Não é quando está tudo bem e a gente carrega a mensagem, é quando as coisas estão sendo enfrentadas no nível da fé e nós carregamos a mensagem. Ela se torna mais poderosa e as pessoas vão dizer: como vocês continuam crendo, passando pelo que vocês estão passando? Porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está lá. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar. Tiver com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem. Meus irmãos, essa igreja de Atos, eu vou falar para vocês nas próximas semanas o que eles viviam, os choros, os prantos, as lágrimas que eles derramavam, e eles continuavam carregando a mensagem. Perseguidos, maltratados, rejeitados, enviados embora da sua própria casa. Ao ouvir as histórias dos nossos irmãos, que ao se converterem numa família muçulmana hoje, são expulsos da sua casa, mulheres, meus irmãos, que estão sendo evangelizadas nas famílias muçulmanas, e quando o marido descobre que elas se converteram, elas ainda escondendo a Bíblia, ainda escondendo a sua conversão, porque elas sabem o que a conversão vai causar a elas, e elas estão dando testemunho: eu não podia negar a Cristo, e por não negarem a Cristo diante da sua própria casa, seus maridos as expulsam. Elas têm que sair sem direito aos filhos. Elas deixam filhos pequenos porque são proibidas pela própria cultura religiosa de não ter mais direito a ter contato com os filhos. Pastor, que coragem uma mulher tem para fazer isso? A igreja primitiva, eles deixaram suas casas, eles deixaram seus familiares. Porque quando Jesus entra na nossa vida, queridos, Ele passa a ser tudo em nós. O que essa igreja, e a igreja hoje perseguida em muitos lugares da terra, está vivendo, a olhar para Cristo e fazer de Cristo mais do que um programa de domingo, mais do que um encontro para cantar musiquinha, receber uma palavra que me dá fé e voltar para minha casa e ele continuar guardado em mais um lugar onde todas as coisas são guardadas na minha vida. Tem a parte da TV, tem a parte da praia do final do ano, tem a parte do cineminha do meio da semana, e Cristo também tem a sua parte. A mensagem que muda tanto a nossa vida, que nós passamos a ter Cristo como tudo em nós. Não se engane, meu querido. A igreja e a noiva que Jesus vai voltar para buscar, vai ser uma igreja que Ele é tudo para ela. Nós vemos o livro de Atos, o médico Lucas, e nós vemos que ele eu vou dar algum contexto bíblico para vocês. Ele era um médico, porque a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala isso, Colossenses capítulo 4, versículo 14, diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. O apóstolo Paulo está mostrando um pouco sobre, só um contexto histórico.
em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, só Lucas está comigo. Isso já está no final da vida de Paulo. Paulo está preso em Roma. Eu estive em Roma, eu vi a prisão, supostamente, que Paulo foi preso. Ele tinha, de alguma forma, uma liberdade ali. Só Lucas está comigo. Tragam Marcos com vocês, porque ele me é útil para o ministério. Queridos, como historiador, Lucas não conta todos os assuntos importantes, ou que nós gostaríamos de saber. Há muito mais. Inclusive o livro de Atos dos Apóstolos, eles deram o nome de Atos dos Apóstolos, mas o que nós vemos ali é pouca informação sobre os Atos dos Apóstolos. Nós vemos mencionado João, talvez um dos apóstolos mais importantes que andou com Jesus, uma vez no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos Pedro aparecendo algumas vezes ali, mas a partir do capítulo 14 ou 15, o apóstolo Pedro nem é mencionado mais ali. Mas o que nós vemos, e talvez esse fosse o nome, e não estou querendo, porque a Bíblia você não reescreve, mas o nome ali dos livros foi uma escolha com um conjunto de homens, mas o que você vê no livro de Atos ali é uma obra do Espírito Santo mostrando o poder do Espírito de Deus, o poder de Jesus ressurreto, fazendo com que as pessoas se tornassem alguém que carregassem a mensagem. Tudo tem a ver com a atitude de pessoas. Quando você chega no final do livro de Atos, você está numa leitura tão emocionante, você está lendo ali sobre o apóstolo Paulo preso e de repente o livro termina. Seco, sem uma finalização, ele simplesmente para. Ele não tem nenhum tipo de cenas no próximo capítulo. Aguarde Atos 2. Não existe isso. Por quê? Porque a história continua. E eu creio que o próprio Espírito Santo fez com que Lucas tivesse uma parada brusca ali na sua narrativa. Alguma coisa acontece, nós não sabemos, vamos saber na eternidade, não sabemos se aconteceu alguma coisa com Lucas, não sabemos se essas informações não chegaram, não sabemos o que aconteceu. O que nós sabemos é que o Espírito Santo decidiu deixar desse jeito esse livro. Por quê? Porque a história não acaba ali, a história dos atos de uma igreja apostólica continua nos dias de hoje. E nós queremos continuar escrevendo essa história, nós queremos continuar escrevendo o que Deus tem para nós. Queridos, quando nós olhamos para essa realidade do livro de Atos, nós vemos que tem a ver com o Espírito e não com o homem, porque se você lê o livro de Atos, perceba bem, eles sempre estão dizendo, e Jesus escolheu e deu direção para quem estaria no lugar de Judas. Quando os apóstolos vão curar na porta estreita ali, aquele homem que está paralítico por muito tempo, ele diz, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, Jesus Cristo. Nós vemos o tempo todo eles buscando a Jesus, o tempo todo a ênfase está em uma igreja que tem Cristo como sua escolha, uma igreja que anda debaixo de direção do Espírito, uma igreja que está disposta a sua mensagem ser uma mensagem em que Cristo é o centro, uma igreja pronta para não esquecer quem é o seu Senhor. Queridos, eu tenho o maior zelo, o maior cuidado, ainda que eu estou liderando uma igreja para essa geração, uma igreja que precisa ser atual, uma igreja que precisa ter uma mensagem atual, uma igreja que não pode ficar olhando e dizendo, gente, vamos ser o mais bíblico possível, mas vamos esquecer de toda essa coisa que atrai as pessoas. Isso é um engano, porque a própria igreja de Atos se tornou uma igreja atrativa, porque ela era contextualizada. Agora, o fato de nós sermos contextualizados, eu me lembro de quando houve uma transição na igreja, não podia bateria na igreja, não podia guitarra na igreja, porque a única coisa que podia era um órgão daquele, e quando veio a bateria e a guitarra, isso é rock and roll. E hoje, Jesus é adorado com todo tipo de instrumentos, porque todos os instrumentos estavam em Cristo Jesus.
As luzes, eu me lembro que quando nós como igreja, na região de Curitiba, isso 18 anos atrás, eu era pastor de jovens, nós colocamos luzes na igreja a primeira vez. Primeiro, alguns irmãos da própria igreja começaram a falar: o mundo está chegando na igreja. Isso daqui, na época, isso agora não usa mais essa palavra. Virou uma discoteca agora, isso, pastor? Porque luzes na época era uma coisa absurda. Hoje, a gente apaga todas as luzes para que toda a atenção seja para aquilo que vem do altar. E é belo ver isso. Mas quando isso se tornar mais importante, quando as luzes, a forma que eu me visto, a forma que eu reajo diante de vocês, tudo o que acontece aqui se tornar mais importante, a tecnologia se tornar mais importante do que a mensagem que nós carregamos para fora das quatro paredes, nós passamos a ser um clube social e não uma igreja que vai se preparar para a volta de Cristo. Tudo isso é importante desde que Cristo seja o centro, desde que Ele se mantenha como o Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, a mensagem não pode morrer conosco. Meus irmãos, não é o tanto que você sabe, não é o tanto que você conhece, mas é o tanto que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você tem uma porção que Ele entregou para você, você tem algo que Ele colocou no seu coração. Vou resumir em 3 pontos e 3 declarações simples o que Atos, esse livro de Atos dos Apóstolos, representa. Atos nos diz como o movimento cristão começou. Se você é um cristão, como você é um cristão, se você não sabe como o movimento cristão começou? O crescimento da igreja, os primeiros passos da igreja. O livro preenche uma lacuna entre os evangelhos e a direção teológica, apostólica para a nova igreja. Lucas, ele não nos diz tudo o que aconteceu, não tem como saber tudo o que aconteceu, mas ele inclui os detalhes mais importantes dos acontecimentos da época. A segunda coisa importante para você entender, Atos nos mostra como a igreja deve se comportar em uma cultura pagã. Ao ler o livro de Atos, você parece que você está em 2019, porque eles enfrentaram todo tipo de oposição, de cultura pagã. Se você olha para hoje e diz assim: meu Deus, está um movimento de LGBT, está um movimento disso, daquilo outro, e às vezes a gente dá tanta importância para isso. Meu irmão, a igreja de Atos, eles não ficavam assustados com o que eles estavam enfrentando. Eles se inseriram a essa cultura pagã e eles se tornaram a esperança daqueles que estavam perdidos. A igreja deve responder a uma cultura pagã de 2 formas, de 2 maneiras. Primeiro, ela precisa levar a mensagem para a cultura pagã. Queridos, as pessoas serão transformadas quando a mensagem sair das 4 paredes. A igreja primitiva mudou a cultura pagã quando ela decidiu carregar a mensagem. Uma cultura só pode ser mudada quando você abre a sua boca e você deixa vir para fora o que Deus colocou em seu coração. E eles eram ousados, corajosos para carregar essa mensagem. Para os seus amigos, para os seus familiares, eles testemunhavam. E veja o que eu estou dizendo, testemunhavam, diga comigo, testemunhar. Você não encontra, na maioria das vezes, Atos dos Apóstolos dizendo, e eles pregavam. Na maioria das vezes, Atos dos Apóstolos usa a expressão, anunciavam ou testemunhavam, porque o mensageiro, o que ele precisa fazer é testemunhar, é carregar essa mensagem. Deus não te chamou para ser um pregador, Deus te chamou para ser um mensageiro. Todos nós precisamos ser mensageiros. A outra coisa que impactou a cultura pagã da época era a maneira visível de como eles se amavam. Meus irmãos, olha o que eles diziam dos cristãos.
eis como eles se amam. Eles olhavam para os cristãos, eles diziam: não posso acreditar como eles cuidam um dos outros. Eu vou falar semana que vem um pouco para vocês, na perseguição, nos espetáculos públicos, nos coliseus romanos, como eles agiam uns com os outros. Que eles olhavam e eles diziam: uau, como eles se amam. Se a igreja não amar uns aos outros, ela perde a sua relevância. Se dentro de uma igreja começa a ter facção, fofoca e todo tipo de inimizade, ela não é uma igreja. Ela é um clube social, como eu disse anteriormente. E queridos, e a terceira coisa importante, Atos nos ensina sobre a missão da igreja. A igreja tem uma missão. O versículo tema do livro de Atos dos Apóstolos é encontrado no primeiro capítulo. Vocês receberão poder do Espírito Santo e me serão testemunhas. Testemunhas. Essa é a missão da igreja. E ainda diz: em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E a igreja cumpriu isso. A igreja recebeu a promessa e ela cumpriu isso. Ela foi testemunha, a preço de sangue, meus irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles cumpriram a sua missão. A igreja de Atos dos Apóstolos, eles voaram altos, eles congregavam, eles amavam uns aos outros, eles não deixavam a divisão chegar na igreja, a fofoca entrar na igreja, eles se amavam, mas eles corajosamente testemunhavam. E eles cumpriram a promessa: sejam minha testemunha aqui em Jerusalém, aonde eles se converteram. Seja minha testemunha em Samaria, nos lugares aonde as coisas são difíceis. Sejam minha testemunha em Judeia e até os confins da terra. A igreja cumpriu a sua missão. Prova que cumpriu a sua missão, que São José dos Pinhais faz parte dos confins da terra e o evangelho chegou até nós. Olha que igreja poderosa, olha que igreja linda. A igreja cumpriu o seu propósito. A que preço? Muitas lágrimas, muito choro, menos mimimi. Ah não, menos mimimi, meus irmãos. A gente é muito mimizento, quando Deus na verdade colocou poder dentro de você. Pare de olhar para as suas feridas e olhe para as marcas da cruz nas mãos de Jesus. Olhe para aquele lugar. Queridos, eu tenho a esperança, porque a igreja que eu vejo no futuro é uma igreja de Atos dos Apóstolos. E o que eu mais quero para essa comunidade cristã em São José dos Pinhais é que a história continue, é que a história siga, e que nós possamos ter testemunhas, nós e a nossa família. E eu oro para que o evangelho seja tão poderoso na sua casa, que você possa ter oportunidade de tocar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Vamos nos colocar em pé.